Sabe quem é um dos maiores compradores do Brasil? O próprio governo. A gente está falando de bilhões e bilhões de reais todos os anos. Mas como esse dinheiro é gasto? Pois é, uma nova lei está mudando completamente essa resposta. E a palavra-chave para entender tudo isso é uma só: planejamento. Bora mergulhar nisso e ver como essa mudança afeta desde o lápis na escola até a construção de um hospital. Imagina só a cena. O governo precisa ir às compras. Só que, claro, não é um carrinho de supermercado, né? A gente está falando da compra de merenda para as escolas, da construção de estradas, da compra de computadores para postos de saúde. Enfim, tudo isso é feito por meio das compras públicas. É basicamente o processo que o Estado usa para comprar qualquer bem ou contratar qualquer serviço que precise. E, historicamente, o grande calcanhar de Aquiles desse processo sempre foi a falta de planejamento. Sabe aquela coisa de comprar na pressa, sem estudar direito a necessidade real ou as melhores soluções? Isso acaba levando a problemas gravíssimos: ineficiência, gastos desnecessários e, nos piores casos, abre portas para corrupção. O resultado é sempre o mesmo: dinheiro público indo para o ralo. Ok, vamos para a nossa primeira parte. Diferente de uma pessoa comum ou de uma empresa privada, a administração pública não pode simplesmente acordar e decidir comprar o que quer. Ela precisa seguir um conjunto bem rígido de regras e princípios, tudo para garantir que cada centavo do nosso dinheiro seja gasto do jeito mais justo e eficiente possível. E a base de todas essas regras são os chamados princípios. Pensa neles como se fossem uma bússola moral e legal para o gestor público. Eles garantem que as decisões não sejam tomadas com base em favoritismo ou interesse pessoal, mas sempre pensando no bem da coletividade. E esses princípios são a espinha dorsal de tudo. A igualdade, por exemplo, garante que qualquer empresa qualificada possa competir de forma justa. O interesse público diz que a compra tem que beneficiar a sociedade e não um grupo específico. A eficiência é sobre conseguir o melhor resultado gastando o mínimo possível. E a publicidade, bem, ela joga luz em todo o processo, deixando tudo transparente. E olha, isso não é só uma sugestão ou uma boa prática, não é? É uma ordem que vem lá de cima, direto da nossa Constituição Federal. O artigo 37 deixa bem claro: a regra é fazer licitação, que é esse processo competitivo e aberto para todo mundo ver, garantindo que a disputa seja justa e que o governo consiga a melhor proposta. É aqui que o jogo muda completamente. A nova lei de licitações, que é de 2021, trouxe uma inovação que é uma verdadeira virada de chave. Ela elevou o planejamento a um patamar totalmente novo. Vamos ver como isso funciona na prática. Esse trecho de uma análise da PUC de São Paulo resume a mudança de forma perfeita. Planejar deixou de ser só mais uma etapa burocrática e virou um princípio jurídico. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que uma compra pública sem um planejamento robusto, sério e bem documentado passa a ser ilegal. Simples assim. Então, o processo de contratação agora é dividido nessas 3 grandes fases. E o planejamento é o alicerce de tudo. Se essa base for fraca, já viu, né? Todo o resto do prédio, a licitação e a gestão do contrato corre o risco de desmoronar. Certo, mas o que significa planejar de verdade no dia a dia? Não é uma ideia abstrata. A lei criou documentos e ferramentas bem específicas para dar corpo a esse princípio. O planejamento se apoia basicamente em 2 pilares. Primeiro, o estudo técnico preliminar, o ETP, que responde à pergunta por que a gente precisa disso, e depois vem o termo de referência, o TR, que responde como exatamente a gente vai fazer isso. Ou seja, um diagnostica o problema, o outro prescreve a receita. Vamos olhar mais de perto o ETP? Pensa nele como um documento que obriga o gestor a parar e refletir de verdade. Qual é o problema real que queremos resolver? Qual é a necessidade da população? O ETP analisa as alternativas e aponta a solução que faz mais sentido, tanto do ponto de vista técnico quanto do financeiro, antes mesmo de se pensar em comprar qualquer coisa. É um verdadeiro dossiê que justifica a contratação. Ele detalha tudo: qual a necessidade real, quais soluções existem no mercado, quanto a gente acha que vai precisar e quanto vai custar. No fim, ele conclui se a contratação é viável ou não. É um pente fino completo. Beleza, o ETP disse o porquê. Agora entra em cena o termo de referência, o TR. Se o ETP é o diagnóstico, o TR é o projeto detalhado, o manual de instruções da compra. Ele descreve o que vai ser comprado com um nível de detalhe tão grande que qualquer empresa interessada sabe exatamente o que o governo quer e como deve ser a sua proposta. O ponto crucial aqui é que o TR amarra todas as pontas.
Ele define o que vai ser comprado, como vai ser entregue, como o contrato vai ser fiscalizado, como vai ser o pagamento e, claro, se tem dinheiro no orçamento para isso. É clareza total, sem espaço para mal-entendido. E tem mais uma coisa que agora é obrigatória e super importante: a gestão de riscos. A lógica é bem simples, na verdade. É parar e pensar em tudo que pode dar errado antes que aconteça e já criar um plano B, já preparar as soluções. É antecipar os problemas para evitar a dor de cabeça lá na frente. E os riscos não são poucos, né? A gente está falando de coisas sérias, como direcionar uma compra para favorecer uma empresa amiga, pagar preços superfaturados ou até o risco de comprar uma coisa que, no fim das contas, nem resolve o problema. Um bom planejamento funciona como um escudo contra tudo isso. Ok, no papel a lei é fantástica, um avanço e tanto. Mas colocar isso para funcionar num país gigantesco e tão desigual como o Brasil, aí é outra história. Ter um bom plano escrito é fundamental, mas é só o começo da jornada. E essa outra análise da PUC-SP coloca o dedo na ferida. Para fazer um estudo técnico preliminar detalhado, uma boa pesquisa de mercado, uma gestão de riscos completa, precisa de gente qualificada, de equipe especializada. E essa, infelizmente, não é a realidade da maioria dos pequenos municípios do Brasil. E para ter uma ideia do tamanho do problema, olha esse número. Uma pesquisa lá de 2021 mostrou que 75% dos municípios se sentiam despreparados para aplicar a nova lei. 75%. Isso mostra o tamanho do desafio que o país tem pela frente em termos de capacitação e estrutura. Mas mesmo com todos esses desafios, a gente não pode perder de vista o porquê de tudo isso ser tão importante. Todo esse esforço não é só para cumprir burocracia. O objetivo final é transformar esse planejamento rigoroso em serviços públicos de mais qualidade, em escolas melhores, hospitais mais bem equipados, menos dinheiro jogado fora e, claro, mais integridade nas compras do governo. E a gente termina com essa reflexão. A nova lei deu as ferramentas, a receita para uma verdadeira revolução nas compras públicas, exigindo um plano muito mais inteligente. Mas a grande pergunta que fica é: o Brasil, de ponta a ponta, está preparado para a profunda mudança de cultura que essa lei exige? A resposta para essa pergunta é que vai dizer se essa revolução vai mesmo sair do papel.